neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Poderoso ele é. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. E os sinais seguiriam a todo que crê, ele falou assim: caiam montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de quem não mudou. Poderoso ele é, poderoso ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso ele é, poderoso ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé, poderoso ele é. Ele deu vista aos cegos e os oprimidos ele libertou. 5 pães e 2 peixes, a mais de 2.000 ele alimentou. Operou na Judéia, em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando aqui no Brasil. Poderoso ele é, poderoso ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso ele é, poderoso ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso ele é.
Temos que ter um absoluto. Absoluto é o que não depende de outrem ou de uma coisa qualquer. Absoluto é independente. Ouvintes, e no caso do cristão, o seu único absoluto é a imutável palavra de Deus. É Deus, portanto. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Aos Hebreus, capítulo 6, verso 13. Não tendo outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E se referindo a Abraão, Paulo diz: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Então, o homem, quando jurava, jurava por alguém maior do que eles. E ali poria fim à contenda. Jesus disse: não jureis, nem pelo que há nos céus, nem pelo que há na terra. Antes seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Isto fazendo da palavra o absoluto. O seu sim deve ser sim, e o seu não deve ser não. Não um tipo como Faraó, como Adolf Hitler, como Mussolini e outros que levantaram como ditadores impiedosos, e era sim, sim, não, não. Não é nesse sentido, mas no sentido de falar a verdade. Sim, sim, não, não. Então a palavra do homem tomaria um crédito maior do que cheque, letra promissória, seja o que fosse. Deus, não tendo outra coisa maior para dar para os seus filhos, Ele deu a palavra. Por isso que quando um homem dá a palavra para uma mulher, para uma moça, ele está casado com ela. José tinha dado a palavra a Maria, e o anjo disse: não temas receber Maria, tua mulher. Eles eram casados pela palavra. É o que muito falta hoje. Burocracia demais, papel demais, e nenhuma palavra. Os bolsos, os cofres, os cartórios, as estantes estão cheias de documentos. Isto significa que a palavra se foi. Uma vez que a palavra não tem valor, é porque o caráter já acabou há muito tempo. Não existe caráter que, por sua vez, é uma vitória e não um dom. Agora, há pessoas que têm outras como seu absoluto. Isto cabe até um certo ponto: a esposa ter o marido como seu absoluto, o marido ter a sua esposa como absoluta, o suficiente para ele, o suficiente para ela, no sentido conjugal, no sentido da vida social. Mas ninguém pode ter um absoluto em relação à salvação, ao destino eterno, a maneira e ordem e conduta da vida, a não ser a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Deus, portanto. Houve um tempo quando o Faraó era o absoluto do Egito. Mas veja onde ele está agora. Todos eles foram extintos. Hitler, Faraó e todos que quiseram ser absolutos. É a espécie errada de absoluto. O absolutismo fracassa. Isso não se refere a uma liderança de Deus através do homem. O absolutismo faz o legalismo, a imposição, a maneira
de ser tratado. Dizem que Hitler atirou no seu motorista porque ele marcou para chegar às 9 horas, em ponto. O motorista chegou 2 minutos antes. Ele lhe deu um tiro dizendo: eu falei para você chegar às 9, não foi 2 minutos para 9. Então é o absolutismo que leva o homem ao fracasso. Isso não é de Deus. Eles são absolutos manufaturados. O que muitos homens são nesse instante. Em todos os aspectos, no emprego, lá na pequena firma, na grande empresa, porque é um diretor, porque é isto, porque é aquilo, porque é um doutor. Então eles se tornam absolutos. Mas você não pode tomar um absoluto manufaturado. E nem pode querer ser um absoluto manufaturado. Muita gente quer forçar ser o absoluto de sua esposa e vice-versa. Mas isso não funciona, isso é manufaturar. Não importa quem seja, não importa se é presidente, se é ditador, se é rei, se é igreja, se é organização, se é homem, se é mulher, se é um credo, quaisquer destas coisas perecerão, exatamente como todos os absolutos deste tipo através das eras. Nós podemos olhar para trás. Veja os homens que confiaram nos imperadores absolutos de então. Veja os homens que edificaram suas esperanças sobre aqueles tipos de absolutos, sobre a chamada igreja. E veja onde estão eles hoje. Agora vamos voltar e ver os homens que colocaram suas esperanças na Bíblia, sobre a palavra de Deus, e a retiveram como um absoluto. Veja onde eles estão agora. Na verdade, eles tiveram mortes cruéis, foram mártires. Mas onde estão eles? Moisés deixou de ser um faraó, deixou de virar uma múmia, para depois ser visto no Monte da Transfiguração. Ele, Moisés, depois de centenas de anos, vivo, e está vivo até hoje. Ora, ouvintes, nós temos aqui um relato em Hebreus capítulo 11, o que eles fizeram, como eles subjugaram reinos, fazendo justiça, e assim sucessivamente, e eles peregrinavam vestidos em peles de ovelhas e de bodes, dos quais o mundo não era digno. Esperam na glória por aquela grande ressurreição, é onde eles estão hoje. Agora, muitos deles não obtiveram estes milagres. Não foram livrados, na verdade. E eles entregaram seus corpos de qualquer modo pela fé que eles tinham no absoluto, esperando por aquela ressurreição. Para terminar suas vidas, eles não se importavam por isto, se morriam ou não. Paulo disse, quer morramos, quer vivamos. Então eles não importavam se viveriam aqui ou não, mas não negavam o seu absoluto. Eles desejavam seguir em frente e se sacrificarem para que então eles pudessem obter aquela ressurreição. E isto foi o que eles fizeram. Isto foi o que eles fizeram. Eles colocaram suas esperanças na Bíblia. Eles colocaram suas esperanças na palavra de Deus. Eles colocaram suas esperanças naquilo que o Espírito Santo falou. Abraão caminhou 25 anos sob a promessa, até que o filho prometido veio à luz. E contra a razão, contra a esperança ele creu, tendo por fiel aquele que prometeu, porque poderoso ele é. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo.
Agora, quem é que fez a promessa no seu coração? Quando isto está somente no intelecto, na cabeça, na teoria religiosa, isso não oferece nenhuma vida como a de Abraão. Isso não oferece nenhuma fé como aquela e como a dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Mas quando Deus vem ao seu coração e te faz uma promessa, não há quem possa te mover daquela promessa. Nem reinos, nem poderes, nem marido, nem mulher, nem filhos, nem pai, nem mãe. Ninguém pode te mover, porque Deus veio ao seu coração. A promessa desceu no seu coração. Não foi somente naquilo que você ouviu e ficou somente na cabeça. Paulo chegou a perguntar: quem nos separará do amor de Cristo? Isto quando é infundido no coração do homem e da mulher. Eles cerravam vivos cristãos. Eles jogavam nas arenas. Eles queimaram-nos, mas não puderam tirar a promessa de seus corações. Nenhuma razão pôde levar a Abraão a negar a sua fé. Ele pôde negar que Sara era sua esposa, mas não negou a sua fé. Ele nunca negou a sua fé. Nós podemos, às vezes, negar uns aos outros, mas não podemos negar a Cristo. Ora, isto é certo se uma vez fomos batizados com o seu Espírito. Até mesmo a nossa fala denuncia. Se um dia de fato temos andado com Ele, lá junto da fogueira, Pedro não pôde esconder, embora negando antes do batismo do Espírito Santo. Mas até a sua fala lhe denunciava. Quem sabe ele tinha apanhado até os mesmos sotaques de Jesus Cristo, o mesmo dialeto, a mesma maneira de falar. Porque quando você anda com a pessoa a quem você ama, você pega até os seus gestos, até a sua maneira de falar. Por que que o mundo está tudo falando aí a moda de gíria e pegou de um modo geral um estilo de um determinado estado que é a capital do demônio nesse país? Por quê? Falam igual. Eles querem falar igual aquela artista fala no cinema. Querem proceder igual a eles. Então, os seus atos, suas maneiras, seus gestos, suas maneiras de falar, denunciam-nos. Agora, quem anda com Jesus também é a mesma coisa. Isto mostra que de fato foi marcado, foi timbrado, foi selado, alguma coisa desceu por dentro, foi até o âmago, desceu lá na alma e fez disto uma estaca, fez disto um absoluto. Crendo no Deus de Israel, crendo no Deus que operou no passado, você crerá no Deus que opera no presente, você crerá no Deus que operará no futuro. Você não ficará dando glória pelo que ele fez no passado. Alguns dançaram com Miriam depois que atravessaram o mar, mas ficaram olhando sempre para aquela experiência. Que quando algo aconteceu que não funcionou, como lá na travessia do Mar Vermelho, então eles murmuraram e caíram. Eles não tinham o profeta como absoluto. Eles não tinham o profeta como a boca de Deus. E por isso eles murmuravam. Mas o certo é que Israel saiu do Egito, gritando: só o Senhor é Deus. De etapa em etapa. Muitos passaram por uma etapa, mas não chegaram na outra. E no entanto eles gritavam: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Se você orou, se você cantou que ontem só o Senhor é Deus, por que que você não canta hoje e não canta amanhã? Não crê que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente?
Isto é porque não desceu como absoluto no seu coração. Mas se somos filhos de Abraão, nós temos fé como a de Abraão, e aí os nossos passos dirão bem alto: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Israel saiu do Egito, foi ordem que Deus lhe deu, chegando no Mar Vermelho, todo Israel temeu. Altos montes de todo lado, Moisés lhe respondeu: não temas, ó Israel, só o Senhor é Deus. Você tem que ter um absoluto. E Moisés ordenou o mar, que logo lhe obedeceu. Por terra Israel passou, pelo poder de Deus. E o exército de Faraó, porém, no mar pereceu. Moisés cantou dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora você diga para a incredulidade: só o Senhor é Deus. Diga para o medo, para o pavor: só o Senhor é Deus. Não de uma maneira sugestionada, não só na cabeça, mas por dentro. Às vezes até a boca está fechada, mas o coração está dizendo: só o Senhor é Deus. Ele prometeu e é fiel para cumprir. Se Ele prometeu voltar, Ele voltará. A primeira vinda se cumpriu, a segunda vinda também se cumprirá. Se há alguma doutrina para se crer nela como entre a vida e a morte, é na volta do Senhor Jesus Cristo. Mas esperando volta de quem não prometeu voltar, esquecem daquele que prometeu de fato voltar. Há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando de que Ele não está ali e voltará. Agora há uma tumba lá em Jeffersonville. Ela está fechada. Um dia ela se abrirá. É a do profeta desta era, com todos os santos que dormiram no Senhor, para subirmos juntos para a glória eterna. Mas daquele que vai voltar, a tumba está aberta. Ó, Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo, creia na sua bênção agora, pois é fiel aquele que prometeu. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br.
Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Até aqui o nosso Deus nos ajudou, em suas promessas jamais falhou. Deu um renovo para nosso Salvador, maravilhoso conselheiro, Deus de amor. Antigamente a mão de Deus sempre operou, lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso o exaltou. Quando Israel o mar vermelho atravessou, todo o seu povo se alegrou. Ali cantaram e exaltaram com fervor. Varão de guerra será sempre o Senhor. Antigamente a mão de Deus sempre operou, lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso exaltou. Continuou sendo Moisés o condutor. Em toda prova o Senhor sempre operou, e confirmando eu sou sempre o que sou. Antigamente a mão de Deus sempre operou, lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso o exaltou.